Salve, salve fiel alvinegra, mais um vídeo aqui no canal Papo de Corintiano. Hoje falar um pouco sobre o pós-jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense. O jogo foi válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo no qual o Corinthians pecou nas finalizações e acabou cedendo o empate ao Atlético Paranaense. Um resultado que não é muito bom para o Timão, visto que tem diversos adversários difíceis na tabela em busca a vaga na Libertadores. Bora lá? Timão. Timão. O jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Atlético Paranaense foi um jogo bem disputado, um jogo entre as duas equipes que buscaram gol a todo momento. Porém, o jogo interessava muito ao Corinthians, era um jogo que o Corinthians não poderia perder ou sequer empatar. Infelizmente saímos com empate ontem, algo que não é tão benéfico ao Corinthians, visto que o Timão está na 8ª posição e não consegue sair dessa posição. Diante disso, a gente não tem mais confrontos diretos, a não ser com o Santos, que está naquela posição ali entre décimo e pode nos incomodar um pouco, mas no demais não temos nenhum confronto direto na tabela. E isso pode impactar diretamente a ida ou não ida do Timão à Libertadores, visto que a nossa tabela é muito mais difícil que a dos adversários. Temos confronto contra o Santos na Vila, Flamengo no Maracanã e também enfrentamos o Internacional lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Vai ser um jogo super difícil que também pode decidir o Campeonato Brasileiro, visto que as equipes da frente também têm sofrido bastante em questão do título. O jogo foi um jogo muito movimentado para ambos lados. Corinthians e Atlético Paranaense foi um jogo de ataques abertos. O Corinthians fez os 3 gols e todas as vezes que o Corinthians saiu na frente do placar, o Atlético Paranaense conseguiu buscar o empate. O Corinthians ofensivamente foi um time muito bom, porém defensivamente pecou bastante e isso custou o empate contra o Atlético Paranaense. Gustavo Mosquito e Natel perderam diversos gols, inclusive no primeiro tempo, que poderiam ter sacramentado a vitória do Timão, mas não foi isso que aconteceu e custou caro esse empate. O sistema defensivo do Corinthians vem falhando bastante nos últimos jogos, o que tem custado caro ao Corinthians. O Corinthians vai bem ofensivamente, consegue fazer os gols, mas defensivamente vem falhando bastante. Isso tem custado ao Corinthians essa vaga na Libertadores. Eu espero que o Corinthians modifique o mais breve possível, independente dos jogos que temos, serão jogos difíceis, mas que o Corinthians consiga acertar esse erro que vem acontecendo, para que não perca esses jogos e consiga chegar à Libertadores. Apesar de perder alguns gols, o atacante Mosquito foi o nosso melhor jogador de ataque. Infelizmente, Mancini tirou ele aos 30 minutos, um pouco mais de 30 minutos do segundo tempo, e isso agravou a ofensividade do Timão, o qual o Corinthians não tinha mais opções de ataque para cumprir o que o Mosquito fazia no jogo. E, na minha modesta opinião, acho que o Mancini errou nesse caso, em fazer as substituições muito cedo para buscar segurar o placar. O volante Cantilho também fez um bom jogo, na minha opinião, porém, ele falha muito defensivamente, e isso custa caro, visto que só temos o Gabriel que faz essa função de cão de guarda ali, mas a transição que ele tem feito entre meio campo e ataque é bem gratificante, ele faz essa bola rodar, independente onde esteja, ele não procura jogar somente por um lado, mesmo sabendo que o lado direito do Corinthians é um lado muito forte, ele sempre busca outras opções e isso é muito gratificante ver a evolução dele ofensivamente. Porém, defensivamente tem sim que melhorar, assim como outros jogadores que atuam nessa posição. O próximo confronto do Coringão é domingo agora contra o Flamengo lá no Maracanã. É um jogo muito importante para o Timão. Ele não pode sair derrotado de forma alguma, independente do campeonato diferente que o Flamengo está disputando, que é o título. O Corinthians tem essa busca pela vaga na Libertadores e é muito importante o Corinthians sair, no mínimo, com o empate de lá do Rio de Janeiro. Espero muito que o Coringão vença esse jogo e, como bom corintiano, sempre vai acreditar, porque aqui a gente não abandona nunca. Bom, galera, é isso. Agradeço mais uma vez por estarem aqui no meu canal, vendo esse vídeo. Se inscrevam no canal, dê seu like nos vídeos,
e eu agradeço muito. Vai Corinthians, tamo junto!